Brasil Export realiza na semana que vem o Sustenta Export em Fernando de Noronha. Um dos principais temas será a transição do combustível de aviação. Ontem, o governo federal anunciou uma linha de crédito para a construção de biorefinarias. É uma corrida contra o calendário. O setor aéreo internacional pretende zerar a emissão de carbono na aviação até 2050. Mas a partir de 2027, as empresas que operam voos internacionais vão precisar compensar as emissões de dióxido de carbono. A jornada de descarbonização do setor aéreo não é uma jornada ou uma iniciativa simples, né? Embora o setor seja responsável pela emissão de apenas 2% dos gases de efeito estufa na atmosfera, nós nos antecipamos numa discussão com a Organização Internacional do Transporte Aéreo, junto da OASI, e estabelecemos um tratado chamado CORSIA, que o Brasil é signatário e que a partir de 2027 passa a ser exigido então das empresas que operam em linhas internacionais no país. A aviação brasileira definiu metas de curto, médio e longo prazo. De acordo com a ABAR, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, nesse primeiro momento, as empresas apostam na renovação da frota. Os novos motores já reduzem em 15% a emissão de CO2 na atmosfera. No médio prazo, a aposta é na utilização do mercado de carbono. Mas a longo prazo, sem dúvida, a agenda mais relevante é a substituição por um tipo de combustível menos poluente. Mas a produção ainda é muito pequena. A Associação Internacional de Transporte Aéreo afirma que até o final de 2024 serão produzidos 1,87 bilhão de litros de SAF, o combustível sustentável de aviação. Isso representa apenas 0,5% da demanda mundial. Outro obstáculo é econômico. A perspectiva é que o SAF seja até 4 vezes mais caro que o querosene de aviação, que hoje representa 50% dos custos das empresas aéreas. Uma das saídas são os mecanismos de financiamento. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou ontem a abertura de uma chamada pública para desenvolvimento de biorefinarias, que inclui o SAF e o combustível para navegação. A linha de crédito dispõe de 6 bilhões de reais. O início da produção ainda depende da legislação, que possa trazer segurança jurídica para os produtores. Nossa prioridade nesse momento tem sido a defesa da aprovação do PL do combustível do futuro, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e hoje em dia está em discussão no Senado, e nós acreditamos que nesse semestre ele ainda tem condições de ser aprovado, facilitando e abrindo caminho então para uma regulamentação que crie incentivos e nos permita ter esse novo combustível a preços competitivos para a gente poder continuar crescendo e democratizando o transporte aéreo no Brasil e garantindo a transição energética. Os dados mais atualizados sobre a emissão de gás carbônico na atmosfera da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, são de 2022. Foram 5 milhões de toneladas lançadas na atmosfera pelo setor aéreo, nos voos internacionais, e 8 milhões e meio nos domésticos. Os números cresceram em relação aos 2 anos anteriores, mas ainda estão mais baixos que 2019, antes da pandemia. A Embraer projeta o início da produção de SAF no Brasil para 2026. O Brasil tem um potencial de liderar essa transição com muito protagonismo no mundo, porque nós dispomos de muita matéria-prima para esses novos combustíveis e porque a gente tem um conhecimento já e uma indústria muito avançada na produção de biocombustíveis. A gente acredita, então, que o Brasil, e a gente tem números que comprovam isso, né? O Brasil teria hoje já a possibilidade de produção de 9 bilhões de litros de SAF, superando a capacidade necessária na nossa frota hoje em dia de 7 bilhões de litros. Então, o Brasil conseguiria atender toda a demanda nacional e ainda poder exportar esse produto, gerando riqueza, gerando divisas para o nosso país. Então, a gente acredita muito no potencial dessa agenda,
não só pelos compromissos das empresas aéreas, mas pelo potencial dele de retorno para o Brasil. O Sustenta Export será nos próximos dias 28 e 29 de agosto. E claro, você vai acompanhar ao vivo tudo aqui pela TVB News.